Oi, gente, este é Resenha, o programa da TV Mackenzie Digital, e nós estamos aqui discutindo ideias que a gente encontra em livros da atualidade. Hoje nós temos um livro muito interessante, Calvino e a Educação. É o livro de Paulo Henrique Vieira. Para falar sobre esse livro, nós temos o doutor Wilson do Amaral Filho. O homem é experimentado educador e é uma alegria para nós recebê-lo. Obrigado, Wilson. Daqui a pouco falaremos sobre esse assunto. Calvino e a Educação. Então, esse é o livro que trazemos hoje e as suas ideias. E o meu amigo Wilson vai nos falar a esse respeito. Quais são as ideias, as grandes ideias desse livro, que tem um bom tema, Wilson? Na verdade, o tema é muito bom mesmo. Eu conheci o professor Paulo Henrique Vieira justamente no ano dos 150, da comemoração do calvinismo, no ano passado, e ele vinha com esta proposta de tentar encontrar uma ligação entre Calvino e educação. E por conta disso, então, os principais assuntos que ele tratou estão relacionados à sua fala sobre Calvino e o movimento gerado a partir dele, que nós denominamos calvinismo, que nós conhecemos como calvinismo. Depois, ele entrou dentro do aspecto de sua teoria, a teoria de Calvino e a teoria do calvinismo gerado de Calvino, e também a prática dele, como foi que historicamente se foi aplicando o princípio da educação na vida dele e na vida de Genebra. E depois disso... Historicamente? Como isso, assim? Isso, ele faz um apanhado Mas ao mesmo, histórico. Ele está falando de Genebra, do ele próprio está Calvino, falando de Genebra. E depois historicamente. Exatamente. Okay. Ele está desenvolvendo a história, mas não está saindo muito de Calvino ainda. É no final do livro, praticamente, que ele trabalha a questão de como é que o calvinismo se utiliza da educação. Então, ele faz aplicações. Na verdade, é uma dissertação mesmo, não é? Entendo. Ele diria que Calvino foi um pedagogo, um educador? Ele quer encontrar essa pista. Na verdade, sabemos que, ao tratar da educação do ser humano, Calvino tinha, em primeiro lugar, uma visão de teólogo. Uma pessoa que já tinha sido treinada em várias ciências, mas que a partir de sua própria conversão e de seu desejo de servir a Deus, começou a compreender o ser humano a partir do conhecimento de Deus, e quando se conhece a Deus, se conhece a si mesmo, e aí então se contempla as obras de Deus. Partindo desse pressuposto de que o indivíduo conhecia Deus, Calvino, então, pregava constantemente a ideia de que todo ser humano deveria conhecer a Deus para conhecer a si mesmo e aí estudar a natureza que Deus havia criado. Entendo. A pergunta que me ocorre é se ele seria visto, com o seu modo de crer, de pensar, ele trabalhava pela educação, promovia a educação nesse âmbito teológico, não é? Nesse âmbito religioso, talvez possamos dizer, entendendo que isto ensejaria o desenvolvimento educacional. Ele precisava, de certa maneira, dar subsídios à sua própria igreja. Entendo. E também por ser tratado como uma pessoa que ajudaria no governo da cidade com suas ideias, ele também se preocupava com a formação das pessoas visando o governo da cidade. E, naturalmente, em se tratando de uma cidade que tinha
pressupostos reformados, pressupostos adotados da Reforma Protestante, ele eventualmente desejava que as crianças já começassem a ter a instrução, tanto do ponto de vista do aprendizado das letras, das primeiras letras, da alfabetização, como depois, na sequência do desenvolvimento das pessoas, pensava assim no progresso, na análise de obras, inclusive pagãs, inclusive originais da Grécia e de outros lugares, e com isso ele então dava para a pessoa uma instrução bíblica de formação espiritual, mas dava também, se preocupava também com a formação cultural da pessoa. Entendo. Em humanidades, em artes e depois ciências. Quer dizer que os próprios educadores seculares, olhando com justiça para Calvino, diriam que ele foi um educador mesmo. Foi. Não apenas os religiosos diriam isso. Não com técnicas pedagógicas, necessariamente do nosso tempo. É claro. Mas, dentro do seu contexto, Calvino exercia um papel fundamental nos princípios, como ele trabalhava os princípios da formação dos indivíduos. Então, pensar em Calvino me leva também a pensar em algumas frases soltas que a gente tem da parte dele. Por exemplo, como seguidor ferrenho da Escritura, tinha ele o desejo de seguir os preceitos do apóstolo Paulo. E, certamente, ao seguir os preceitos do apóstolo Paulo, ele trouxe para si algumas coisas. Por exemplo, se ensino, devo estar disposto a aprender. E como é que Paulo disse isso? Paulo disse isso em vários lugares, mas especialmente o texto que me vem à mente é o texto de Filipenses capítulo 3, em que ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que foi conquistado e não julgo que tenha chegado à perfeição. Eu prossigo para o alvo. E sob essa perspectiva de prosseguir para o alvo, observa-se em Calvino um desejo intenso de que as pessoas aprendessem mais. Então, divergindo um pouquinho de Lutero quanto ao sentido da salvação, ele dizia que o sentido da salvação acaba sendo a santificação do indivíduo. O que o Lutero dizia sobre isso? Que a salvação representava alegria, a alegria de estar salvo, não é? E o Mas Calvino se preocupava com a santificação. Ok, você foi salvo, mas para o que você foi salvo? Você foi salvo para santificar-se. Isso fala de desenvolvimento. Fala de desenvolvimento e de constante aplicação em cima do conhecimento de Deus e do conhecimento de si mesmo. Então, com isto, Calvino agrega o conhecimento da natureza e por isso ele faz questão que na escola se tenha mesmo uma postura de aprender a Escritura como fundamento para o indivíduo, mas também a literatura, as artes e a ciência como um objeto de estudo da natureza de Deus. Pesquisa. Vamos pesquisar isso mais daqui a pouquinho. A gente vai voltar com esse assunto e eu quero... não vamos esquecer disso, né? Como isto acabou ajudando, de fato, na educação e no desenvolvimento da própria ciência. A gente volta daqui a pouquinho. Ensinar sobre Deus e treinar e preparar para a vida. Calvino pensava nesses dois lados. Pensava.
E há um trecho desse livro de Paulo Henrique Vieira em que ele fala sobre isto. Ouça esta leitura. É por essa ótica que a educação deve ser entendida no calvinismo, ou seja, como consequência de uma necessidade teológica vital, isto é, o conhecimento da palavra de Deus e daí do próprio Criador para a consolidação da nova sociedade cristã. A teologia calvinista se aplicava nas igrejas, mas também fora delas, no cotidiano e nas mínimas ações dos devotos. Ela transformava o ser humano e mudava sua relação com o meio, uma vez que tudo podia e devia ser melhorado pelo trabalho, desde que aí houvesse pessoas cientes de sua vocação. O trabalho, a riqueza e o mundo eram bênçãos concedidas ao ser humano por Deus, que precisavam ser bem administradas e que ganharam com a doutrina calvinista um caráter mais positivo. O ser humano era o fiel depositário dos bens terrestres e teria depois que prestar contas a Deus de seu bom ou mau uso. Então, como foi que ele fez isto? Bom, a preocupação de Calvino era, apesar de ser um grande estudioso da Escritura, conseguir traduzir isso para o dia a dia. E quando olhamos para Calvino, ele é um exemplo de como tratar de questões pessoais, o trato na vida. Por exemplo, eu me lembro de uma passagem da vida dele em que ele tinha muitas crianças pequenas dentro de casa. É mesmo? É verdade. Parece que não combina Calvino. Pois é. E a história dele não é muito alegre. É uma história tristonha, porque ele perde sua esposa e ele abriga seu irmão e o seu irmão traz uma filharada, é muita gente ali. E nós sabemos que Calvino era um homem que produzia muito, que escrevia muito. Parece que o irmão dele produzia muito também, não é? Não, com essa filharada toda. Produzia, é verdade. Mas eu tenho a impressão de que ele ganhou forças para preparar um catecismo para crianças, olhando os sobrinhos, olhando a vidinha cotidiana deles. O que é uma lição pedagógica, né? Exatamente. Sem conhecer os alunos, exatamente, não se pode ensiná-los. Calvino era observador sobre esse aspecto. E ele, temos que nos lembrar, vivia numa época em que ele estava muito preocupado em dar estrutura para os cristãos, porque a reforma era um movimento recente. A cidade não estava reformada ainda? Não, né? absolutamente não. Então, todo o seu envolvimento está ligado a uma defesa do Evangelho sob a perspectiva bíblica e, ao mesmo tempo, uma aplicabilidade disso no cotidiano. Tinha que ver os efeitos ali logo na sociedade local. Perfeitamente. Então, eu acredito exatamente nesse fator de observação de Calvino. A história conta que ele era um homem extremamente ligado aos movimentos que aconteciam e, por isso, ele escrevia para muita gente. Ele era bom em teologia contemporânea, é isso? Isso mesmo, ele tinha muitos amigos, inclusive escrevia muito a eles. Até a editora publicou Cartas de Calvino. Eu li algumas cartas de Calvino e eu vi exatamente este quê de observação. Cartas de Calvino, editora Cultura Cristã. Esse quê de Calvino de observar, de socorrer, de atender, de procurar. Então, ele estava absolutamente contextualizado com a vida. Quer dizer, a forma de ser cristão para ele implicava numa interação com a sociedade de uma maneira intensa, vivida. É por isso que ele tinha esse pressuposto. O professor é aquele que está disposto a aprender. Mas não só isso. Ele dizia, quando se contempla a glória de Deus, é claro que não com estas palavras que eu estou usando, mas quando se contempla a glória de Deus, nós observamos o nosso próprio tamanho. E aí nós somos capazes de ensinar as coisas de Deus, porque nos tornamos humildes e nos tornamos conscientes da nossa própria necessidade. Diante dessa circunstância toda, eu desenho
na minha imaginação, um Calvino não ranzinza, mas bom, um Calvino ocupado. É bom fazer esse quadro aí para mais pessoas verem. Não ranzinza, mas um homem sério, na verdade, mas amante da criança, amante do adolescente, amante do jovem, amante de todas as pessoas, ao ponto de querer, desde cedo, a formação destas pessoas. E dedicando-se ao desenvolvimento local, certamente tinha que haver uma aproximação, não é? Não poderia ser de longe que ele conseguiria esses resultados na sociedade de Genebra. Na verdade, Calvino amava a vida e amava as pessoas. Quando eu me detenho nesta palavra amor, pode ser um amor diferente do amor que a gente vislumbra hoje, da nomenclatura que as pessoas usam para amor. Como é que se usa, então, nesse sentido? Ele tinha um ardente desejo de que a pessoa conhecesse o Deus Todo-Poderoso. Esse era o fundamento para que a pessoa acabasse conhecendo a natureza que Deus criou e pesquisando a natureza que Deus criou. Então, acima do conhecimento científico, estava o conhecimento da fé. A fé era primordial para que se conhecesse a ciência. Agora, quando a gente olha para o efeito disso na história, podemos pegar dois lados aí, duas vertentes. A vertente religiosa, aqueles que continuaram a tradição de Calvino, e uma vertente secular que se aproveitou dessa postura e do benefício que ela trouxe, mas sem a religião. Que chance tem essa vertente secularizada de sucesso? Como é que chegou até aqui isto? Eu diria que ela trouxe o sucesso dessa segunda vertente, mostra o resultado atual, o que nós temos hoje na sociedade. Quer dizer, as pessoas estão desconstruídas, as pessoas estão desapercebidas do sobrenatural, estão perdidas e não se conhecem, não se conhecem mais. Apesar da tecnologia ter se ampliado demais e ainda está em um processo acelerado de desenvolvimento, nós percebemos que há uma necessidade do ser humano de voltar a pensar em Deus, de se conhecer para depois, então, partir para o conhecimento científico. É curioso que nessa estrada aí da secularização, e tendo passado por uma época de negação do espiritual, a pessoa e a sociedade acabam voltando a uma espiritualidade. Na verdade, ela necessita de porto seguro, não é? E Calvino se torna atual, até mesmo como paradigma de educação, por conta da questão de que os pressupostos de Calvino, que estão baseados inteiramente nas Escrituras, têm o valor perene, têm o valor permanente, têm o valor de colocar o homem de novo numa relação adequada com Deus. Calvino como paradigma da educação é uma boa deixa para a nossa próxima fala, no momento seguinte do nosso programa. A gente já volta. Continuamos com resenha, continuamos aqui com o Wilson do Amaral Filho e com o tema Calvino e a educação. Depois de tantos anos, de tantos séculos, qual é a influência hoje de Calvino e do calvinismo na educação? O que a gente recebeu, recebe, deveria receber? Qual é a sua opinião?
Olhando para Calvino mesmo, a sede desse homem é que o mundo inteiro fosse cristão, que o mundo inteiro entendesse a Deus como soberano da terra e se sujeitasse ao governo dele. Bom, para as pessoas que têm essa postura hoje, a educação representa um acesso grandioso ao conhecimento, mas com fins objetivos de auxílio ao outro. Num certo sentido, a educação acaba proporcionando o erguimento de toda a população, o desenvolvimento das pessoas, e toda a pessoa que tem esse fundamento cristão de conhecer o Senhor e de conhecer a si mesmo como resultado desse relacionamento com o Senhor, não menospreza o outro. Mas isso não se encontra também em meios seculares, não necessariamente cristãos ou sequer religiosos? Olha, o tempo, de certa maneira, declara até quando esse interesse pelo ser humano vai. Não é? Nós olhamos para a sociedade como um todo e nós vemos muitos educadores que no decorrer de sua carreira formularam teorias, posturas, mas que aplicadas não chegam à educação holística do ser humano. Ou seja, o ser humano tem uma alma, o ser humano tem emoções, o ser humano tem relacionamentos, o ser humano tem uma parte que a ciência não consegue ainda compreender. Quando esta pessoa se posiciona com a confiança na soberania, no cuidado de Deus para a sua própria existência, ela é abastecida no seu íntimo. E aí a educação se torna holística. Integral, né? Integral. Hoje nós estamos vendo pessoas que seguem técnicas, mas a sua vida é extremamente árida. A sua vida é sem sabor. E nós estamos vendo índices altíssimos de pessoas altamente qualificadas profissionalmente que cometem verdadeiros desastres no cotidiano. Então é capaz para todos nós assistir no noticiário universitários que invadem condomínios ou fazem coisas absurdas, tendo cultura. Teoricamente estão tendo cultura na universidade, mas que não tem nada, não tem respeito, não tem valor, valores, não tem nada. E a sociedade como um todo, ela manifesta violência, ela manifesta um descontrole, um destemperamento, ela demonstra estar ausente exatamente do que Calvino considerava como básico. A pessoa, em primeiro lugar, vai a Deus. E, em segundo lugar, ela vai a si mesma e ela aprende dentro da perspectiva do que Deus criou. É claro que o calvinismo pode ajudar muito, pode contribuir muito, se nós nos lembrarmos que Calvino, ao instituir a ideia de um professor como um dos ofícios, estava desenhando um perfil de uma pessoa disposta a descer ao lado do aluno e passar para o aluno até a própria experiência de vida, como se faz num discipulado, vamos dizer assim. Entendo. Então, os educadores tinham que ter esse perfil. E eu acho que a grande contribuição para hoje é que os professores não são meramente repetidores de conhecimento, mas eles deveriam mostrar como isto se aplica na vida deles. Isso parece bem contemporâneo, né? E você está dizendo que vem dessa influência. Vem dessa influência. Ele mesmo teria aprendido isso, descoberto isso com fontes anteriores a ele? Certamente. Onde foi isso? O que foi? Bom, na sua preparação como humanista, Calvino teve um professor
que provocou grande impacto na vida dele, que foi o seu professor de línguas. E esse homem proporcionou a Calvino um desejo tão intenso de aprender, que quando Calvino conseguiu realizar o seu projeto escolar, ele trouxe de volta aquele velho mestre, porque ele sabia que aquele velho mestre poderia impactar outras pessoas como havia impactado a ele mesmo. Mas não é só isso, não é? Calvino teve outras influências também, e essas outras influências contribuíram para que ele fosse um pesquisador, um lutador, uma pessoa constantemente envolvida com a letra. Ele era um homem do livro. Bem, isso nos leva à fonte de autoridade dele, né? Eu fico imaginando com que consciência ele ia à Escritura e observava o que na Escritura há a esse respeito. Esse modo de viver, o modo de ensinar, o modo de relacionar-se. Há evidências dessa descoberta dele nos seus escritos? Olhando os comentários de Calvino, especialmente, a gente se assusta. Porque em determinados momentos, Calvino tem como que uma autoridade de dizer, olha, eu não concordo muito com esse jeito que o texto foi traduzido. Para mim seria melhor assim. Ele conhecia o original, a língua original. E não é só isto. Calvino usa a sua imaginação. Quer dizer, essa é uma coisa interessante para ele. Não é? Calvino, como educador, então pode se caracterizar como uma pessoa que tem um senso crítico, como uma pessoa que avalia o texto e uma pessoa que usa da sua imaginação ao explicar o texto. Não é? Então isso é encantador, porque ele acaba transmitindo isso na sua pregação, nas suas cartas, nos seus comentários bíblicos, nas próprias institutas. E então, as institutas, que são a obra de maior expressão ou maiormente conhecidas, podem ser caracterizadas como uma instrução programada. Daí o autor considerar que as institutas são, de certa maneira, um modelo pedagógico de educação para hoje. Muito bom. Eu conversei aqui com o Wilson do Amaral Filho, o homem das letras e da educação, falando sobre este tema Calvino e Educação. E podemos falar sobre outros temas, livros que você queira sugerir. Se quiser, escreva para resenha@mackenzie.br. Quem sabe vamos discutir ideias que você vai propor. Por enquanto, obrigado e até a próxima.